Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não esqueçam de deixar o seu comentário, porque ele é muito importante para nós. A mensagem de hoje está baseado louvado seja Deus, Êxodo, capítulo 3 e o capítulo 4, da parte do Velho Testamento. Que diz assim, no capítulo 3, um todo, né? Capítulo 3, nós vemos que Moisés, ele apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo e chamou a atenção de Moisés. E ele vendo aquela maravilha, né? Que o fogo ardia no meio de uma sarça, no meio de espinhal, né? Dos espinhos. Mas o espinho não se consumia. E Moisés, vendo essa visão, foi até lá, aproximou-se, para querer ver qual era a sua visão. E quando ele se aproximou, ele ouviu uma voz que saiu do meio do fogo, citando o nome dele: Moisés, Moisés, pare aí onde você está. E Moisés parou e ouviu ali atentamente o que lhe foi orientado. E Deus, no capítulo 2, do versículo 23, 24 e 25, a Bíblia ali nos mostra que os perseguidores de Moisés haviam morrido. Todos aqueles ministros, todos aqueles, os faraós, todos tinham morrido. Então, juntamente, Moisés tinha fugido do Egito, ele tinha matado um egípcio, e ele estava sendo procurado para ser morto. E Deus lhe falou: olha, os seus perseguidores já estão mortos. Então agora eu quero que você vá até o Egito. Vamos ver aqui no versículo 9 a seguir, 7, vai. Os 9 a seguir, capítulo 3, versículo 9. De fato, tendo ouvido o pedido de socorro do seu povo, e tendo visto o egípcio os maltrataram, Deus ouviu o gemido, o clamor de todo Israel naquela escravidão, 400 anos sofrendo, e o gemido chegou até Deus. E Deus, ouvindo o seu gemido, desceu até ali onde estava Moisés
e comunicou a Moisés: eu tenho visto o gemido do seu povo, do meu povo, Israel. E no versículo 10, Deus fala: Moisés, vem cá, e eu enviarei ao Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Vejamos, fazia 40 anos que Moisés não ia para aquele lado. E ele queria, de maneira nenhuma ele queria ir. Arrumou um monte de desculpa para não ir até lá. No versículo 11, diz assim Moisés, olha, Moisés perguntou a Deus, quem sou eu, Senhor Jeová? Quem sou eu para falar com o rei do Egito? Quem sou eu? E tirar daquela terra o povo de Israel. Olha como que Moisés apequenou diante de Faraó. Ele estava diante do Deus que fez os céus e a terra. Era o dono da terra que estava mandando a ele tirar o povo do Egito. E ele não queria ir. Nós vemos, louvado seja Deus, que no capítulo 4, glória a Deus, no capítulo 4 de Êxodo, versículo 1, então Moisés respondeu a Deus, ao Senhor, Senhor, além do mais, o israelita não acredita, não vão acreditar em mim e nem vão dar atenção ao que eu vou falar, o que eu vou dizer, que o Senhor, eles vão dizer, o Senhor, Moisés, nunca apareceu para você, você é um mentiroso. É isso, Senhor, é o que os israelitas vão falar de mim. Agora eu quero fazer uma pergunta. Então, Moisés, por que você acha que os israelitas iriam dizer isso de você? Que você é um mentiroso, que Deus não te apareceu para você coisíssima nenhuma, que você é um fugitivo, e eles não vão acreditar que Deus mandou você para tirar de Israel. Então responda. Moisés respondeu para mim, para o evangelista Eugênio. Evangelista Eugênio. Eles vão dizer tudo isso de mim porque eles nunca gostaram de mim, por eu nunca ter sido escravo. Eu toda a vida fui nascido ali no Egito. Eu sou também descendente de Abraão, como eles. Mas eu nunca fui escravo. Toda a vida eu fui um príncipe. Enquanto eles amassavam barro, eu estava no palácio, eu estava nas faculdades. Enquanto eles comiam palha, tinham que plantar, comer palha, que nem boi, eu comia as melhores comidas no palácio. Eu fui crescido como filho de Faraó. E vejam, eles nunca gostaram de mim por causa dessa diferença. E quando eu fui defender um egípcio,
Quando eu fui defender, digo melhor, um israelita que estava sendo aproveitado por um egípcio. Matei o egípcio e ainda fui visto com maus olhos. Quando fui aconselhar, você quer fazer de mim, Moisés, que nem ontem à noite que você matou um egípcio. Aí ele percebeu que ele já estava na bandeja sendo entregue para o rei Faraó. E ele fugiu. E até aqueles 40 anos ele estava lá e Deus falou: os seus perseguidores já morreram. Agora eu quero que você volte ao Egito e tire meu povo de lá. Mas como, Senhor? Eu vou enfrentar o Faraó. Eu perdi a faculdade de falar o idioma. Eu me atrapalho nas palavras. Eu sou pesado de língua. Não tenho mais a faculdade de falar. E Deus chamou Arão, o irmão de Moisés, para ir com ele. E nós vemos, irmão, louvado seja Deus, ainda no capítulo 4, então Moisés respondeu a Deus: o Senhor, mas os israelitas não acreditarão em mim. E no versículo 18, 3:18, Deus volta de novo. Mas o Senhor disse: Moisés, não se preocupe com isso, porque o povo vai te ouvir. O povo, eles vão te ouvir. E você forma uma equipe entre os líderes de Israel. Você marca ali, faz uma comitiva entre os líderes de Israel e vão falar com o rei do Egito. E vejo, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 2. Jeová entra no cenário. Jeová entra na cena. E diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, o Senhor, perguntou a Moisés: Moisés, o que é isso que está na sua mão? E Moisés respondeu: é um cajado de pastor. É uma ferramenta que eu tenho na mão para governar as ovelhas. É um cajado de pastor. Então joga ele no chão, Moisés. E Moisés jogou o cajado no chão e virou numa cobra venenosa. E a cobra começou a atacar a Moisés. E ele fugia da cobra. Vamos ver? Capítulo 4, versículo 2 e 3, que diz assim: Moisés tornou-se, versículo 3, lançou na terra o cajado e tornou-se uma cobra venenosa, e Moisés fugia dela. Se ele estava fugindo é porque a cobra estava perseguindo. Ele saía fora da cobra e a cobra o atacava. A cobra era venenosa. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. A importância dessa palavra. E Deus lhe falou. E Deus lhe falou mais: pegue, Moisés, aproxime-se da cobra
e bem devagarzinho pegue no rabo da cobra, pegue na cauda da cobra. E assim que Moisés esticou a sua mão, aquela cobra olhando feio para ele, sentindo ameaçada, pronta para dar um bote a Moisés, ele pegou no rabo daquela cobra e aquela cobra virou novamente no cajado de Moisés. E Moisés segurando aquele cajado trêmulo, ainda amedrontado, olhando bem se era mesmo cajado. E era o cajado. Agora eu quero perguntar a Deus, Senhor, o que isso tem a ver, Senhor? O que eu posso entender com isso? Moisés não quer ir lá no Egito, porque tem o povo que não ia crer na sua palavra. Tinha Faraó com todo o poder do Egito. O que é poder? Poder é autoridade, é domínio. A cobra tem poder no seu veneno. Ela faz qualquer vítima. Qualquer animal é vítima dela, até um ser humano. E vejo que Faraó tinha o poder de todo o território egípcio. Louvado seja o nome do Senhor. E o que tem isso a ver, Senhor? Você ainda não entendeu, evangelista Eugênio? Ainda não entendeu que Faraó estava ali. E nós vemos que Moisés estava com medo da serpente. Moisés estava com medo do povo de Israel. Moisés estava com medo do rei do Egito. E você veja que quando Deus colocou, que Moisés pegou a serpente, Deus mostrou para Moisés, é assim, Moisés, essa cobra venenosa agora está na sua mão, é você quem a domina, é assim que eu vou fazer com o povo lá do Egito, eles vão estar sob os seus domínios, eles vão estar na sua mão, dominado por você. Assim eu vou fazer com o Faraó. Eu vou dominar, você vai dominar sobre o Faraó. É a sua palavra que vai prevalecer. Todos eles estão na sua mão, todos eles estão dentro do cajado. Então nós vemos que Moisés entendeu a mensagem de Deus. Quando aqueles dois magos, aqueles irmãos James e Jambres, os dois magos foram ali fazer aquele mesma coisa que Moisés fez diante de Faraó. A cobra que Moisés tinha lançado ali, ela engoliu, ela tragou as duas cobras de James e Jambres. Você vê que todos estavam dentro do cajado. E onde estava o cajado? Estava na mão de Moisés. Todos os poderes estavam na mão de Moisés. E louvado seja o nome do Senhor. Vejam, louvado seja Deus. Leia o versículo 17. E fará, toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Em todo lugar que você vai, você leva esse cajado, você leva essa vara. Todo o poder está dentro dela. Veja, Moisés, e é a tua palavra, e a minha palavra está na tua boca. Veja como Deus o revestiu
como Deus o encheu ele de poder. E assim Moisés e Arão, eles foram até o Egito revestidos de Deus e falaram com o povo, e o povo aceitaram a palavra de Deus. Acabou o temor de Moisés, acabou aquele temor de falar com Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha o poder na mão. Você viu quando chegou diante do Mar Vermelho? Vocês viram o que aconteceu? Aquilo, veja Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eu porei uma porta diante de ti. Veja Moisés ali, na barranca do mar. Faraó oprimindo atrás, o mar na frente, o povo todo preocupado. E veja que Moisés clamou ao Senhor. O Senhor, por que clamas a mim, Moisés? Esqueceu da tua vara? Levante-se o cajado para o céu. E quando Moisés levantou o cajado, o mar se recuou. O mar se recuou por causa do poder de Deus que estava na mão de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abre porta aonde não tem parede. Deus abriu uma porta ali naquela praia para Israel entrar mar adentro e atravessar em terra seca. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Louvado seja Deus. E nós vemos, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queria complementar esta palavra do poder ali que Deus colocou em Moisés, no cajado, na palavra, na boca de Moisés. Agora nós vamos ver aqui Lucas, capítulo 10, versículo 1, que diz assim, a missão dos 70 discípulos. No versículo 1 diz assim, e depois disto, designou o Senhor Jesus ainda outros 70 e mandou-os diante de sua face de 2 em 2, igual Deus fez lá no Egito. Moisés não foi sozinho, foi Moisés e Arão. E aqui foi Jesus, está mandando de 2 em 2 dos seus discípulos. Que nem depois foi Paulo e Silas, e assim por diante. E vejam, em toda a cidade e lugares onde havia de ir. No versículo 3, Jesus ainda fala, ide, e eis que eu vos mando como cordeiro no meio de lobo. Olha onde Deus mandou Moisés. Primeiro, versículos 6 e 8. Então disse eu, Jeremias falando, ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou novo convertido. Isso aí é as igrejas, é obreiro, para a pessoa pregar o evangelho. Não precisa ser novo convertido ou velho convertido. Evangelhos de São João, capítulo 4. Nós vemos aquela mulher que acabou de receber a palavra de Deus. Ei, mulher, eu vejo que teve 5 maridos e esse que tem não é teu.
E ela, Senhor, eu vejo que tu é profeta. Assim que ela percebeu que era o Messias que estava falando com ela, fazia 2 minutos que ela recebera a palavra de Deus. Ela saiu, evangelizou e trouxe uma cidade inteira de Samaria aos pés de Cristo. Ela fez o que todos os apóstolos ainda não tinham feito. Toda cidade, venham ver o Cristo, venham ver o Messias. Então vejam, Jeremias, Senhor, eu não sei falar porque ainda sou uma criança. Um profeta não pode ser considerado como profeta com menos de 30 anos. É de 30 anos acima. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Jeremias não precisava se preocupar, porque no versículo 7 diz assim, não diga, mas o Senhor disse a ele, né? Não digas, eu sou uma criança, Jeremias, porque onde quer que eu enviar, você irás. E tudo quanto te mandar, você dirá, você falará. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 8, Jeremias capítulo 1, viu? E não temas diante deles. Lembre-se de Moisés, que estava temendo diante de Faraó e do povo de Israel. Lembre-se que Deus era com Moisés, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias capítulo 1, do 6 ao 8. Ezequiel diz assim, capítulo 2, versículos 6 e 7. Não temas, nem temas a sua palavra, ainda que seja sarças e espinho para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o seu rosto. Não se assuste com a sua cara feia, porque são casa rebelde. Versículo 7 de Ezequiel 2. Mas tu lhe dirá minha palavra, quer ouçam, quer deixe de ouvir, pois são casas rebeldes. Agora nós vamos ver Lucas, capítulo 10, versículo 19. O que Jesus falou. Porque eis que eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eis que eu vos dou poder para pisar na cabeça da serpente. Veja o que Faraó passou nas mãos de Moisés. Não pôde se livrar de nenhuma das pragas, a não ser por ordenança de Moisés. Veja o poder que estava na palavra de Moisés, que estava nos sinais que ele fazia. Ninguém poderia imitá-lo. E nós vemos no versículo 18, o nosso mestre falando, Marcos 16, 18, porão, e pegarão na serpente, e se beber coisa alguma, coisas mortíferas, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos, o curarão. Salmo 91, versículo 13. E com os pés você esmagará leões e serpente.
leões ferozes e cobra venenosa, e pisará sobre a serpente. Veja como Deus mandou nós pregarmos o Evangelho. Ele nos revestiu com a sua graça, com o seu poder. Vejam que Lucas 10, ainda 16, e Jesus concluiu dizendo, evangelista Eugênio, igreja, quem vos ouvir a voz, a mim me ouve, é a mim que estão ouvindo. Quem rejeitar a voz, é a mim também que estão rejeitando. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E quem é que te enviou, Jesus? Você nunca leu ali João 3,17? Vamos ver? Evangelho de São João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus mandou Moisés no Egito, não foi para condenar o israelita, mas foi para salvá-lo, para tirá-lo da escravidão, para levar para a terra de paz. Jesus foi enviado para levar para a vida eterna, para toda a eternidade. E nós vemos, meu louvado seja Deus, os versículos, as palavras de Deus, a palavra do Senhor, comparada Moisés, aqui com o Novo Testamento, aonde Jesus fala, Deus falou com Moisés lá no Egito, Deus falou com Moisés na sarça de fogo ardente. Jesus falou com a igreja, Jesus falou com todos nós, através da sua palavra, e nós vemos que ele não falou que ia mandar nós onde só tinha pato, onde tinha ganso, onde tinha pomba. Não! Ele nos manda em toca de lobo. Ele nos manda onde tem serpente venenosa. Ele nos manda aonde tem escorpiões. Mas o que foi que ele falou? Lucas 10, 19. Mas não se preocupe. Eis que eu vos dou poder para pisar na cabeça da serpente, de escorpiões, dos inimigos. E em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas. E se beberes alguma coisa envenenada, não vai fazer dano algum para você. E nós vemos, assim como Deus revestiu a Moisés, também ele nos revestiu a sua igreja para fazer o mesmo trabalho que Moisés fez. Qual foi o trabalho de Moisés? Tirar o povo do Egito. Qual foi o trabalho da igreja? É tirar o mundo do pecado e levar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus revestiu a Moisés. Jesus revestiu a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Para levar as almas à vida eterna. Louvado seja Deus. Só Jesus salva. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Também eu queria pedir oração, quarta-feira, vem, se Deus quiser, próxima quarta-feira, é o meu aniversário. E eu estarei fazendo 76 anos. Graças a Deus, Deus tem me abençoado com as suas palavras
colocado tudo que você ouve é aquilo que Deus coloca no meu coração, tá. E estarei fazendo isso. E o que eu quero, que eu queria, né, receber, oração da igreja, para que Deus continue me abençoando e me enriquecendo com as suas palavras. E também no dia 14, se Deus quiser, de setembro, estarei fazendo, 1 ano com esse programa de evangelização e ensino da palavra de Deus. Então, e essa palavra, ela pode chegar no mundo inteiro, porque qualquer lugar do mundo que ela vá, ele consegue traduzir para o seu idioma. Se for no Japão, eles conseguem passar, para o japonês. Se for nos Estados Unidos, ele consegue passar para o inglês, até mesmo aqui, não é? Em qualquer lugar do mundo, então agora tem uma rapidez, a palavra pode chegar. É só você tocar no sininho, né, e Deus vai fazer a obra, né, para nós levarmos a palavra de Deus, né. E só quem vai ganhar é Deus, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.